que está começando para valer são as reuniões pós-carnaval aqui em São Paulo. O governador Tarcísio está com a agenda muito cheia e a Bia Manfredini tem as informações para a gente vai falar direto com ela. Bem-vindo ao Morning Show, bom dia, Bia. Oi, Fernando, bom dia para você, para todo mundo aí no estúdio, também para quem nos acompanha aqui no Morning Show. Pois é, a agenda vai ficar lotada até o fim de março, viu? A gente sempre fala, né, que depois do carnaval que começa o ano, efetivamente, no Brasil, no Palácio dos Bandeirantes tem clima de ano novo, porque tem muita reunião importante para acontecer. Agora, nos próximos dias, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, deve se encontrar com o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Esse vai ser o primeiro encontro de alinhamento da pré-campanha eleitoral de Flávio e, claro, também de Tarcísio, mas para discutir como a direita pode se fortalecer no estado de São Paulo e como Tarcísio vai se engajar nessa pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Esse encontro acontece depois de muitas desavenças, desentendimentos e bastante irritação por parte do governador, que se sentiu pressionado por bolsonaristas a dar apoio a Flávio. Ele já tinha dado declarações nesse sentido, mas estava sempre sendo cobrado por mais e chegou até a dizer um dia para a imprensa como é que queria um apoio mais explícito do que aquele que já estava posto. Mas na semana passada disse então que faria essa reunião para realmente pegar na mão de Flávio. Devem ser discutidos então como esse alinhamento vai acontecer, como Flávio entra no palanque de Tarcísio aqui em São Paulo, considerado importantíssimo para impulsionar essa pré-candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eles também devem conversar sobre a situação do Senado Federal. Tem 2 cadeiras aqui por São Paulo e eu já contei aqui na Jovem Pan que a direita vê risco de não conseguir nenhuma delas e perder, já que a esquerda tem colocado nomes fortes para essa disputa no estado. Além dessa reunião, Tarcísio também vai se encontrar com Gilberto Kassab, que é o secretário dele de Relações Institucionais e presidente do PSD. Kassab quer a vaga de vice na chapa encabeçada por Tarcísio, agora tentando a reeleição, mas também já contei aqui que está lá no fim da fila. Os dois estão num momento um pouco delicado da relação, também com algumas desavenças ali colocadas, e essa reunião deve definir se se Kassab permanece ou não no governo Tarcísio. Já existia ali uma tentativa de saída para que Kassab ou disputasse a vaga de vice ou focasse nas eleições. Os aliados de Tarcísio dizem que não tem jeito, que ele deve sair mesmo. Isso deve ser definido então nesse encontro. Depois disso, Kassab ainda se reúne com o atual vice de Tarcísio, Felício Ramute, que é do mesmo partido dele, e os dois devem conversar sobre quem fica com essa vaga de vice. Tarcísio nos bastidores já tem falado que tem preferência mesmo por Ramute, mas como os dois são do mesmo partido, devem tentar entrar num acordo nessa questão. Internamente, o que se diz é que Ramute deve sugerir a Kassab que os dois se mantenham no PSD e deixem essa decisão na mão de Tarcísio. Mas Felício Ramute não descarta a possibilidade de até mudar de sigla, caso não consigam um acordo com o Kassab, com quem também está com as relações meio estremecidas, viu, Fernando? Muito bem, Bia. Esse xadrez político está entrando numa reta final, uma contagem regressiva, né? Porque o prazo final é abril, fevereiro já está no fim. Vamos ter esse mês de março aí em temperatura máxima, né? Muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você nessa quarta-feira. Muito obrigado a Bia Manfredini, que aliás hoje é aniversário da avó da Bia Manfredini. Vocês viram ela falando no Jornal da Manhã? Um abraço para a avó. Ela tem um nome dificílimo, eu nem vou saber falar. Um nome muito difícil. Gente, O Morning Show tem muita Beatriz competente. Sim, cada Bia mais competente que a outra. Mas, gente, essas informações, né, desse tabuleiro político, muito se esperava, né? Muito se acreditava que o Tarcísio estava indo ali no finalzinho para lançar o nome dele para presidente, né? Era uma esperança ali de boa parte de um eleitorado confiante nisso, mas o Flávio Bolsonaro parece que essa é uma situação definida. O que não está definido é quem está no palanque de quem, né? Eu até não vejo assim, porque no final do dia o governador Tarcísio de Freitas tem feito declarações no passado que estaria, sim, com Flávio. Eu acho que ele não está buscando esse rompimento. Quem conhece Tarcísio ali, os bastidores, é que ele é uma pessoa muito calma. Ele não é um ansioso. Então, quando a gente olha para João Dória, o ex-governador de São Paulo, ele tinha muita ansiedade para ser logo candidato. Comprou brigas dentro do PSDB, venceu as prévias, mas o desgaste foi tão grande que foi se perdendo ali a imagem, a possibilidade, e ele não concorreu nem a reeleição para o governo do estado.
Mas aqui, quando a gente olha para o governador Tarcísio de Freitas, ele vê um jogo longo. Ele olha para 2030, ele não quer criar o ruído e o desgaste com a base que está apoiando Flávio Bolsonaro e que detém aí e que vai o tratar com ingratidão, como alguns influenciadores já fizeram em declarações, com ingratidão se fosse. Então ele não vai correr esse risco, vai estar no palanque, vai ser o palanque do senador Flávio Bolsonaro aqui no estado de São Paulo. Agora, o ponto que parece ainda um tanto em disputa é qual será o vice de Tarcísio de Freitas. Essa grande questão aí ainda está sendo aventada nos bastidores, não sabemos o nome, mas dizem que o preferido dele é o atual vice-governador, Felício Ramute. E tem também uma situação muito difícil sobre quem vai, Loyola, enfrentar o governador Tarcísio de Freitas, né? Qual é o candidato do presidente Lula para enfrentar essa potência de votos que é o Tarcísio de Freitas, que pode vencer até mesmo no primeiro turno, dependendo da escalação desse time de disputa. Sem dúvida, Tarcísio é um nome muito forte aqui em São Paulo, que contrasta, na verdade, com a candidatura do Flávio, né? O Flávio, que nem começou ainda a receber ataques, já tem um nível de rejeição muito alto. Tarcísio achava ali, no fim do ano passado, que seria meio que aclamado nesse lugar de presidente. Isso não deu certo. Era a vontade do setor financeiro, era a vontade do Centrão, era a vontade do Kassab, que já falou isso com todas as letras. Inclusive o Kassab, quando questionado sobre a candidatura do Flávio, desejou um sonoro boa sorte ao Flávio. Então, largando a mão aí da candidatura do Flávio. E marcando isso também no movimento, quando trouxe Ronaldo Caiado para dentro do partido. Agora, aqui no cenário de São Paulo, tem algumas possibilidades que podem complicar a vida aí do Tarcísio, principalmente caso venha Simone Tebet, que é um nome mais ao centro, de uma centro-direita, ainda que faça parte do governo hoje, mas sem nenhuma dúvida, Tarcísio, um nome muito forte, que esperava ser presidencial, mas o que as pesquisas vêm mostrando é que quando se coloca o nome do Flávio, e Bolsonaro muito hábil nesse sentido, esvazia todas as campanhas da centro-direita. Inclusive a gente vê esse movimento cada vez mais consolidado, tirando espaço aí de qualquer outro tipo de candidatura que não seja um Flávio e Lula. E até um detalhe aqui, o Paulo, ele não vê esse apoio, largou a mão, não é verdade. Vou pegar um trecho do próprio governador Tarcísio. Sempre falei do meu respeito e lealdade ao presidente Jair Bolsonaro e dizia mais, o meu candidato é Bolsonaro ou quem ele indicar. Ele indicou o Flávio. Então, quem é meu nome a partir de agora é Flávio Bolsonaro. Isso não é largar a mão, isso é segurar a mão e falar que está junto. Mas, você só confundiu que eu falei que o Kassab largou a mão e não o Tarcísio. Mas muitas vezes... É que eu não falei isso, que você controlou. Perdão, então erro meu. Mas assim, muitas vezes essa narrativa de que a direita não está unida, de que vão ter muitas brigas no entorno do Flávio Bolsonaro, ela não é real. Paulo, a direita está unida, e a direita está unida até mesmo em ter uma candidatura além da de Flávio Bolsonaro. Vamos avaliar os nomes. Ronaldo Caiado, do PSD, todos os nomes do PSD. Os principais são nomes à direita. Gilberto Kassab está desembarcando do governo Lula. Ele está fora desse governo, o que é um grande problema para Lula. Porque o PSD hoje é o partido com mais prefeituras pelo país. Então, a configuração não é positiva. O governo está com uma crise de imagem aí. Ontem nós vimos a mobilização sobre a família. E quando a gente olha a rejeição do Flávio não é maior do que a rejeição do Lula. Segundo turno vai ser definido por um voto de rejeite. Então, o jogo não está ganho, tem muita configuração e a candidatura do Flávio Bolsonaro vai surpreender muita gente. E me desculpe, realmente tinha entendido que você estava falando de Tarcísio de Freitas, que está aí dentro da candidatura, vai apoiar e dar...